Você sabia que mesmo com o Sol brilhando no espaço, não temos energia suficiente para colonizar Marte? Acredite, nem a luz solar resolve esse problema. Então, como vamos gerar energia no espaço? A resposta é nuclear. Gerar eletricidade no espaço pode parecer algo simples, já que o Sol seria a resposta mais óbvia. Mas, surpreendentemente, até mesmo a luz solar não é suficiente para sustentar a expansão da humanidade além da Terra. Para irmos mais longe no espaço, precisaremos levar reatores nucleares conosco. E é exatamente isso que algumas pessoas muito inteligentes estão planejando fazer. Se você curte explorar as possibilidades do futuro e quer saber como a tecnologia pode nos levar mais longe no espaço, se inscreva no canal agora e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Um exemplo perfeito da junção entre exploração espacial e energia nuclear é a startup californiana Radiant. Fundada por Doug Bernauer, que trabalhou na SpaceX por 12 anos, a empresa visa desenvolver pequenos reatores nucleares portáteis. Durante seu tempo na SpaceX, Doug participou de projetos cruciais, como a certificação do Falcon 1 e o desenvolvimento dos sistemas de suporte para o Falcon 9. Ele também esteve envolvido nos primeiros testes de pouso vertical com o foguete Grasshopper e ajudou a criar o primeiro Falcon 9 com pernas de pouso. Com todo esse currículo, é fácil entender por que suas ideias merecem atenção. Doug é um grande defensor da missão de Elon Musk de tornar a vida humana multiplanetária. Ele percebeu que a energia solar, por si só, não será suficiente para estabelecer uma presença humana em Marte ou na Lua. Um exemplo prático que ele usa é que, para gerar energia suficiente para um depósito de combustível em Marte, seria necessário instalar painéis solares ocupando o equivalente a 3 campos de futebol, além de um grande sistema de baterias. Alternativamente, um pequeno reator nuclear poderia fornecer toda a energia necessária. A Radiant está desenvolvendo um reator nuclear microportátil que pode ser transportado facilmente em um caminhão ou no compartimento de carga de um avião. Este reator seria capaz de operar em qualquer lugar do mundo, desde o fundo do oceano até o topo de uma montanha, e até mesmo no Círculo Polar Ártico. Se conseguirem alcançar esse objetivo na Terra, será relativamente simples construir um modelo que possa ser enviado ao espaço. Porém, o verdadeiro desafio não é colocar o reator no espaço, mas desenvolver e testar uma inovação tão disruptiva no campo da energia nuclear dentro do rigoroso ambiente regulatório dos Estados Unidos. A SpaceX, por exemplo, utiliza um processo de design iterativo para seu foguete Starship, construindo, testando, explodindo e reconstruindo. Com reatores nucleares, no entanto, não é possível simplesmente dizer "foi mal" e tentar de novo após uma explosão, já que qualquer falha pode ser catastrófica. Não estamos dizendo que as regulações sobre energia nuclear são ruins, mas elas tornam o design iterativo muito mais complicado. Mesmo empresas bem estabelecidas, como a Rolls-Royce, estão desenvolvendo reatores microespaciais. Apesar de estarem um pouco mais avançados que a Radiant, eles ainda têm apenas alguns conceitos visuais para mostrar, e não esperam começar os testes antes do fim da década. Você pode se surpreender ao saber que já existe um reator nuclear com 60 anos no espaço. O governo dos USA começou a experimentar o lançamento de reatores nucleares no espaço nos anos 1950 e 1960, sob o programa SNAP, Systems for Nuclear Auxiliary Power. O SNAP-10A, lançado em 1965, usava urânio altamente enriquecido para gerar 500 watts de potência. Ele deveria funcionar por um ano, mas falhou após 43 dias devido a um problema no regulador de voltagem. A boa notícia é que o SNAP-10A não deve reentrar na atmosfera por mais 500 a 700 anos. Mas talvez o que mereça mais preocupação sejam os cerca de 30 satélites nucleares lançados pela União Soviética nas décadas de 1970 e 1980. A NASA, por outro lado, optou pelo uso de energia nuclear baseada no decaimento radioisotópico para missões espaciais menores e de longa duração, como as sondas Voyager e os rovers em Marte, Curiosity e Perseverance. Isso ocorre porque, como Doug destacou, a energia solar não é suficiente para operações de longo prazo em Marte. Até na Lua, que está mais próxima do Sol, a energia solar não é confiável devido aos longos períodos de noite lunar. A busca por energia nuclear no espaço só vai aumentar nos próximos anos, com os Estados Unidos, China e Elon Musk disputando quem será o pioneiro na Lua e em Marte. Reatores nucleares pequenos, portáteis e potentes terão um papel crucial nesse cenário. A corrida para estabelecer uma presença permanente no espaço está só começando, e empresas como a Radiant têm um papel crucial nesse futuro. Vamos acompanhar de perto esses desenvolvimentos, porque o que hoje parece ficção científica pode ser a realidade de amanhã.
Curtiu esse conteúdo? Então já deixa o like e comenta aqui embaixo o que você acha sobre o uso de energia nuclear no espaço. E não se esqueça de conferir nossos outros vídeos sobre exploração espacial. Te vejo lá!